Avivamento em Wilmore, no Kentucky. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Quem dera que eu sempre pudesse fazer muitos vídeos com esse teor, com esse tipo de conteúdo. Estamos felizes, estamos alegres, gratos, estamos com vontade de voar, de ouvir essas notícias. Desde ontem nós começamos a perceber o fomento desse acontecimento. Já são mais de 100 horas de oração, de adoração ininterrupta aí em Wilmore, na cidade de Wilmore, no estado do Kentucky, que é um estado muito conhecido pelos grandes homens de Deus que passaram por ali e pelos grandes moveres de Deus, não é? Então, é diferente do que acontece nessa geografia histórica dos avivamentos nos Estados Unidos. O Kentucky não é exatamente no sul, na Bible Belt, que se chama, né, no cinturão da Bíblia, no sul dos Estados Unidos, naquela região do Dallas, Tennessee, mas Kentucky é mais acima, mais colado ali com o Canadá. Aí faz a gente lembrar também do avivamento em Toronto, que aconteceu ali pelos anos 90, mas no Kentucky, nessa cidade de Wilmore, em Asbury, né, que estão chamando de Revival Asbury, né, avivamento em Asbury, já aconteceu um mover de Deus, um avivamento em 1970. Então a gente percebe que existe uma semente de fé, uma semente poderosa de avivamento, não é? E existem convergências de Deus, porque onde você trabalha, flui nessa semente, em algum momento ela vai frutificar. A palavra de Deus diz: Deus só dá semente a quem semeia, não é? E houve uma semente muito poderosa desde os anos 50 no Kentucky, um homem de Deus chamado William Branham, que Deus levantou e que moveu com um avivamento na área de cura, aí nessa região. Então, ontem, um irmão, um pastor do nosso ministério lá do Maranhão, ele enviou para mim alguns vídeos sobre essas sementes, que na igreja ele está semeando semente de feijão e ele já está colhendo, não é? Porque existe realmente essa convergência da semente. Então você percebe que houve um mapeamento nessa região, houveram sementes no passado e hoje o avivamento em Asbury está brotando, fluindo. Mas por que você pode crer que é de fato um avivamento, não é? Então, eu não estou aqui para analisar nada, eu só estou aqui para receber e glorificar. Mas quando você conhece a história dos avivamentos, você vai saber que não é sobre grandes nomes, grandes ícones, grandes pregadores ou grandes estruturas, mas é sobre homens e mulheres anônimos que começam a orar e chorar e adorar na presença do Senhor. Então eu acredito que realmente é um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, mais ao norte, em Asbury. Eu acredito porque a maneira, o perfil como ele se deu, como ele começou a acontecer, foi tremenda. Lembrando que começou com jovens que tiveram uma reunião normal na capela da Universidade em Asbury e terminou a reunião, eles continuaram a orar, não quiseram ir para casa e continuou o fomentar dessas orações. Pessoas foram e sentiram vontade de voltar para lá e então esse tempo de oração começou a se estender e a adoração e o louvor e as bandeiras lá Massurianda Cantarabás. E as pessoas começaram a quebrantar e o mover do Senhor começou a fluir, irmãos. Eu quero trazer uma palavra para você da parte do Senhor, para você perceber e mapear, não é, o rastro do avivamento do Senhor nesses dias. A palavra do Senhor em Atos, no começo de Atos, logo ali pelo capítulo 5, diz que tinha um avivamento na igreja, mas existiam dois que estavam fora, Ananias e Safira. E na hora do ofertório eles mentiram ao Espírito Santo, diz o apóstolo Pedro. E quando eles mentiram, eles morreram. E quem puxa o Ananias morto de dentro da igreja, quem tira o morto de dentro da igreja, são os jovens.
Então, com o avivamento é uma palavra contrária à morte. Avivamento tem uma palavra vida dentro do avivamento. A palavra avivamento, não é? Reavivamento, é a ideia de trazer vida ao que está meio morto. Então, quem tira o morto de dentro da igreja é o jovem. O apóstolo João vai dizer: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. No caso do avivamento em Asbury, os jovens permaneceram com sua força orando, tirando o que está morto, tirando o que está velho. Se você vê o formato, a estrutura da igreja na Universidade de Asbury, é uma estrutura antiga, toda de madeira, não é? E talvez existiam práticas ali repetitivas, não é? Religiosidade e um formato de culto, não é? Rígido, mas foi quebrado, não é? Porque quando acabou a reunião, não acabou a reunião porque os jovens disseram: eu quero mais, e eles foram orar e eles imprimiram força e graça de Deus. Por isso a palavra do Senhor disse: jovem, vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Esse vigor, essa robustez espiritual que atrai o avivamento e tira o que está morto de dentro da igreja. Quem tirou o morto de dentro da igreja foram os jovens de lá, a palavra do Senhor. Então, fica a dica, que o Senhor possa soprar vento de avivamento em nosso meio, e que a glória do Senhor possa descer, e que o avivamento em Asbury possa nos inspirar. Amém? E que você possa compartilhar esse vídeo com vários irmãos, compartilhar o link, incendiar pessoas com um conteúdo realmente que edifica, que gera esperança, que impulsiona pessoas para orarem e adorarem ao Senhor. Shalom.